Uma situação bem comum para quem acabou de comprar um banjo, para quem acabou de comprar um violão, um ukulele, acabou de comprar um instrumento musical. Você chega em casa, você tira o instrumento da caixa e você já quer sair tocando as músicas que você sempre sonhou em tocar. E uma das coisas mais difíceis que existe é a gente lidar com a ansiedade de passar pelo processo de aprendizagem, porque o instrumento a gente não aprende de um dia para o outro, leva um tempo. E essa é uma das dúvidas que a maioria das pessoas tem hoje em dia. Quanto tempo leva para eu conseguir aprender a tocar um instrumento? Essa é uma pergunta bem difícil da gente responder, porque depende de vários fatores, tá? E cada pessoa vai ter fatores diferentes, vai ter vantagens em alguns pontos ou desvantagens em outros pontos, tá? Esses fatores são fatores como o tempo que você tem disponível para praticar o instrumento, se você vai ter tempo todo dia para praticar pelo menos um pouco, a sua vontade e paciência para aprender a tocar um instrumento, a sua dedicação e o quão focado você consegue ser para estudar. Tudo isso são fatores, esses são alguns fatores, existem outros aí, mas são alguns fatores que contam muito durante a aprendizagem de um instrumento, tá? Mas eu acredito que você chegou nesse vídeo aqui porque você espera um número, né? Você quer saber quantas horas, quantos dias, quantos meses você tem que estudar para conseguir aprender. E bom, eu já disse aí que existem vários fatores que vão influenciar nisso tudo, mas existe uma coisa muito interessante que é a regra das 10.000 horas. Então eu vou falar dessa teoria, mas você não precisa se assustar, porque você não precisa de 10.000 horas para aprender a tocar um instrumento, tá? Até porque 10.000 horas são horas pra caramba. A gente faz uma conta aí rápida, se a gente se dedicar 8 horas por dia, vai levar praticamente 4 anos pra gente conseguir alcançar 10.000 horas. E ninguém estuda 8 horas por dia, né? Existe muita gente que fala, você precisa estudar 8 horas de guitarra, 8 horas de banjo por dia. Mas é muito difícil conseguir estudar 8 horas por dia, todos os dias, durante 4 anos, é muito tempo. Essa teoria é a teoria que está num livro de um cara chamado Malcolm Gladwell, um livro chamado Outliers. E o interessante desse estudo, que foi feito lá na Academia de Música de Berlim, é que ele analisou violinistas durante o processo de aprendizagem, né? E esses violinistas eles foram divididos em 3 grupos diferentes. Cada um desses grupos eram objetivos diferentes. Então, se o cara estava estudando para se tornar um professor, ele faria parte de um grupo. Se ele estava estudando porque ele queria aprimorar sua técnica de violino e queria ser bom, ele estava num outro grupo de estudo. E se o cara amava o instrumento, queria se tornar uma estrela daquele instrumento, né? Queria se destacar tocando aquele instrumento, eles colocaram em outra categoria. E no final desse estudo, eles foram analisar, então, de acordo com os objetivos, né? E os caras que conseguiram alcançar esses objetivos, quanto tempo que eles precisaram, em horas, para chegar no nível que eles queriam. E é daí que surge essa regra das 10.000 horas. O grupo que pretendia se tornar professor de violino, os caras que almejavam isso, eles estudaram em média aí 4.000 horas durante todo o processo. Já o grupo que queria ser bom no instrumento, que queria dominar o instrumento, estudou aí por volta de 8.000 horas. E os caras que se destacaram, que no final do processo realmente tinham um nome renomado, se tornaram grandes experts do assunto, foram praticados, estudado pelo menos 10.000 horas. E aqui é uma coisa bem interessante, tá? Uma diferença entre estudo e prática, né? Eu tô aqui às vezes falando estudando e às vezes estou falando praticando, mas na verdade eu tô sempre falando de prática, tá? Então é 10.000 horas de prática. Você pode estudar 10.000 horas de violino só lendo artigos sobre isso, só lendo sobre as técnicas, só lendo livros de pessoas especializadas, mas isso não vai te tornar um violinista, né? Para você se tornar um violinista, você precisa praticar. Então são 10.000 horas de prática. Então, como eu disse antes de falar sobre essa regra das 10.000 horas, a regra das 10.000 horas não é uma regra. Não entre em desespero, tá? Você não precisa ficar achando que precisa estudar 10.000 horas. E você não precisa ficar com isso na cabeça, principalmente se você está começando a sua jornada de aprendizagem agora, tá? Uma das coisas mais importantes para você que está aprendendo, que está praticando, que quer saber quanto tempo você vai levar para aprender a tocar seu instrumento, para ser bom no seu instrumento, é você pensar numa frase, que é a frase que eu sempre penso e que eu levo comigo guardada sempre que eu tô muito eufórico em aprender e absorver conteúdo sobre uma coisa. Você não tem que contar horas para se sentir bom. Evoluir é você ser
hoje melhor do que você era ontem. Então guarda bem essa frase e leva ela consigo, assim como eu levo ela comigo, tá? Isso porque eu sei que quando você vai parar para estudar, às vezes você tem 15 minutos, às vezes você tem meia hora, às vezes você tem 2 horas, às vezes você tem um final de semana livre para fazer isso. O importante é que durante esse tempo você aproveite da melhor forma possível e que você mantenha isso na cabeça. Eu vou aproveitar esses 10, 15 minutos, ou eu vou aproveitar esse final de semana para eu evoluir um pouquinho mais e para eu chegar mais perto dos meus objetivos como músico. E existe um consenso, e muitos professores falam isso, de que o ideal é que você pratique pelo menos 1 hora por dia, tá? Isso é a forma mais fácil e mais rápida de você alcançar os seus objetivos. É lógico que se você tiver 2 horas, você pode dedicar essas 2 horas, você vai evoluir mais rapidamente. E se você tiver menos tempo que isso, você vai levar mais tempo, né? Então, de certa forma, a gente acumula horas de prática, né? Não estou dizendo que você tem que fazer um banco de horas, aí você tem que começar a abrir uma planilha no Excel e marcar, hoje eu estudei 15 minutos, aí na outra semana eu estudei 2 horas. Isso vai te deixar louco. O importante é você, como eu já disse aí, aproveitar o máximo possível o tempo que você tem de estudo. Um grande erro que eu cometi quando eu comecei a estudar o banjo é que por eu já tocar violão, guitarra há muitos anos, eu achava que eu ia chegar no banjo e eu simplesmente tinha que aplicar tudo que eu já conhecia no violão e na guitarra para tocar o banjo. E nisso eu perdi pelo menos uns 4 anos da minha vida batendo cabeça, porque eu ouvia um som sendo reproduzido de banjo, eu tentava fazer aquilo e eu não entendia o que o cara estava fazendo no banjo. Então, por pura preguiça e burrice minha, e por não ter um plano de estudos, por não ter a humildade de sentar e falar, agora eu vou começar, eu vou aprender esse instrumento do zero, quero entender a linguagem dele do zero, como se eu não soubesse absolutamente nada. Foi isso que faltou em mim e me fez perder 4 anos, né? Se eu tivesse tido essa paciência de no começo sentar, me organizar e falar, isso é um instrumento diferente, isso é um mundo totalmente novo, eu preciso começar do zero. Com certeza eu seria muito melhor do que eu sou hoje em dia no banjo. E eu me arrependo, sabe? Eu me arrependo de não ter seguido um plano de estudos, de achar que por já ter algum conhecimento em música era só pegar uma aula aqui, um vídeo ali, ou tentar tirar uma música aqui, que eu ia aprender desse jeito. Eu preciso ter um plano de estudos. E foi por isso até que eu fiz o meu curso de banjo online, porque depois de bater tanto a cabeça pegando conteúdo picado, eu consegui organizar as coisas e traçar um plano de aprendizagem. E eu fiz meu curso baseado nessas minhas experiências, né? O que eu precisei aprender primeiro, o que eu precisei aprender na sequência, que exercícios que eu fiz para melhorar determinada técnica, quando durante esse processo eu resolvi me aprofundar em determinada técnica. Isso tudo é muito importante e tá lá no meu curso online. Se você quiser se tornar um aluno aí e me ajudar, quiser vir junto comigo nessa jornada de aprender o banjo, o primeiro link aqui da descrição, você vai lá pro meu curso. E pra gente entender um pouquinho mais a importância de ter um plano de estudos, eu vou falar um pouco como funciona o nosso cérebro, tá? Nosso cérebro ele não é um grande banco de dados. Então nosso cérebro não funciona simplesmente como um guarda-roupa gigante onde a gente vai colocando todas as coisas lá dentro, tentando colocar tudo lá dentro e ver o máximo de coisas que a gente consegue colocar lá dentro. Na verdade é muito mais complexo do que isso, porque ele trabalha fazendo conexões de informações. Então quando a gente busca uma informação dentro do nosso cérebro, não é como se a gente estivesse buscando uma palavra-chave no Google, né? A gente não vai procurar e listar tudo que existe lá dentro. Na verdade ele funciona como um super algoritmo. Quando você faz uma busca por uma informação, ele já faz simultaneamente conexões com outras coisas que vão ser importantes para você naquele momento. E por que eu estou falando tudo isso sobre conexões do cérebro? E tem um objetivo muito simples, porque durante o processo de aprendizagem a gente vai estar sempre buscando as coisas que a gente já aprendeu. Sempre que a gente for aprender algo novo, sempre que a gente busca evoluir em alguma coisa, a gente não está simplesmente jogando mais informações dentro do nosso cérebro, a gente está criando uma relação disso com as coisas que você já sabe. E é aí que existe uma grande diferença entre saber e praticar, como eu já disse antes, né? Você pode aprender tudo sobre o banjo procurando na internet, vendo vídeos e tudo mais, mas isso não quer dizer que você vai tocar banjo. Você precisa da prática. E a prática está também atrelada a outra coisa, que é a sua memória muscular. E a sua memória muscular, ela é ativada através do cérebro, né? Se você faz algo, se você repete muito o movimento, seu cérebro vai assimilar que aquilo é muito importante para você, né? Então, por exemplo, quando um cara está praticando um instrumento musical, nós, os banjoistas, por exemplo, a gente pratica os rolls, que é os dedilhados.
e a gente tenta ser melhor cada dia fazendo esses dedilhados. E pra gente ser melhor fazendo esses dedilhados, a gente precisa conseguir ter quase uma memória muscular disso. O que é uma memória muscular? A gente já fez tanto que é quase automático, a gente já não pensa tanto para fazer aquilo. E nosso cérebro coloca isso no nível super importante do seu processamento, né? Então quando a gente está tentando fazer um solo, a gente está tentando aprender uma coisa nova, aprender uma música nova, ele já sabe onde ele vai buscar aquela informação e ele já deixa aquilo num lugar fácil, onde ele vai conseguir se conectar rapidamente com aquela informação, para ele transmitir isso para você e você conseguir transmitir isso para o instrumento. Então isso é uma coisa muito interessante sobre o nosso cérebro. Não é só você, agora eu já sei como faz esse roll, agora eu não vou mais praticar isso. Não, você precisa praticar e praticar e praticar e praticar para que se torne cada vez mais fácil e mais natural para você. E por isso que é importante a gente praticar o máximo que a gente pode, mas sabendo o porquê que a gente vai praticar, né? Porque que é importante a prática, a constância na prática, né? É isso aí, galera, mais um vídeo aqui pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Já deixa aí nos comentários o que você achou disso tudo. Se você ficou com medo, se você ficou desestimulado com essas 10.000 horas, ou se você começou a fazer um banco de dados, já se inscreve no canal e esteja acompanhando aqui. Toda semana eu tô trazendo conteúdo novo. Se você puder me ajudar de qualquer forma possível também, você pode se tornar um aluno, ou você pode se tornar também um apoiador desse canal, através do Apoia-se ou do Patreon, os links estão aqui embaixo. O seu apoio é muito importante para que a gente consiga trazer cada vez mais informações, mais vídeos interessantes como esse, e que a gente consiga trazer mais e falar mais sobre o banjo de 5 cordas aqui pra vocês toda semana. É isso aí, galera, a gente se vê na próxima, valeu!